Vamos lá, vamos falar nesse bloco sobre a natureza jurídica do lançamento e suas funções ou finalidades. Essas funções e finalidades são definidas no próprio artigo 142 do CTN. E vamos resolver também diversas questões de concurso sobre essa temática. Ok? Vamos nessa? Então vamos lá. Veja aí, as funções ou finalidades da atividade de lançamento são as seguintes. Verificar a ocorrência do fato gerador, ou seja, verifica se o fato gerador ocorreu ou não, porque se não ocorreu, não há necessidade de lançamento, porque ficou somente no plano do direito, no mundo do direito, no mundo legal, ou seja, verificou que a pessoa não é proprietária do veículo automotor, então não há lançamento, porque não há fato gerador em concreto. Por outro lado, se há o fato gerador em concreto, o lançamento verifica essa ocorrência. Determina o que deve ser tributado, ou seja, se há também aí a tributação de imposto de renda, se há a tributação do PIS, da COFINS, se há a tributação do IPI, se há a tributação do IOF, se há a tributação do ITR. Então, define, né, o que deve ser tributado, né, a matéria tributária. Também define se há multa tributária, se há multa de mora, se há multa punitiva. Então, o lançamento ele vai identificar isso aí, determinar o que deve ser tributado. E o importante do lançamento é calcular o montante do tributo devido com a identificação da base de cálculo e da alíquota, ou seja, vai identificar o quantum debeatur, no dizer do ministro Luiz Fux, que gosta de utilizar essa nomenclatura em latim, quantum debeatur, ou seja, a quantificação do tributo, o aspecto quantitativo da norma tributária, vai identificar a base de cálculo e a alíquota e o valor que se deve. Essa é uma das funções primordiais do lançamento. Verifique aí que o lançamento também tem outra função. Claro, deve determinar quem é o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, ou seja, determinar quem é que vai pagar a conta. Quem é que vai pagar o débito tributário? É contribuinte? É responsável? Ou seja, é aquele que tem relação direta com o fato gerador? É aquele que não tem relação direta, mas foi definido em lei como responsável pelo pagamento do tributo? O lançamento vai determinar isso também. E o lançamento vai determinar também, se for o caso, a multa tributária, né? A multa que é o caso de descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória. Isso vai acarretar uma penalidade tributária, que é a multa tributária. Então veja que nesse rumo o lançamento tributário segue o princípio documental, como eu já falei no bloco anterior. Sendo documentado e seu instrumento conterá os elementos indispensáveis à identificação da obrigação tributária surgida. Quais são esses elementos indispensáveis? Vamos lá? Voltando, verificar a ocorrência do fato gerador, determinar o que se deve, calcular o quanto se deve, determinar quem é o sujeito passivo e determinar, se for o caso, a multa tributária. Ok? Então vejamos essa questão aí da ESAF. Por meio do lançamento, constitui-se o crédito tributário, apontando o montante devido correspondente à obrigação tributária principal, que abrange o tributo, mas não abrange eventuais penalidades pecuniárias pelo descumprimento da obrigação tributária. Falsa essa parte final, por quê? Porque você viu que uma das funções ou finalidades do lançamento é, se no caso, propor a penalidade aplicável, se no caso, vai estabelecer a multa tributária, a penalidade aplicável ao caso, em caso, né, nas hipóteses em que deve-se multar, seja a multa de mora, seja a multa punitiva. Por isso, é falso esse item, porque diz que não abrange penalidades e abrange sim. Segunda parte, a forma do lançamento dependerá do regime de lançamento do tributo e das circunstâncias nas quais é apurado. Sendo que, até aí estava bonito, né? Até aí estava bonito, é exatamente isso. Mas aí vem o erro. Sendo que, por não seguir o princípio documental, não necessariamente conterá a totalidade dos elementos necessários à identificação
da obrigação surgida, falsa. Segue o princípio documental e deve conter, como você viu, os elementos indispensáveis à identificação da obrigação tributária, por isso, falso esse item também. Vejamos agora a natureza jurídica do lançamento. Apesar de uma polêmica doutrinária enorme, alguns autores dizem que só tem natureza declaratória, outros autores afirmam que a natureza do lançamento é só constitutiva. O entendimento predominante para você levar para a sua prova de concurso público é que a natureza jurídica é declaratória e constitutiva. Inclusive, isso já foi objeto de prova discursiva, né, em concurso público para procurador do Estado. Qual a natureza jurídica do lançamento tributário? E você deveria afirmar que se predomina o entendimento que tem natureza jurídica declaratória e constitutiva. E de que forma você deve motivar essa definição? Deve motivar com base no próprio CTN, artigo 142. Por quê? Porque o lançamento ele declara a obrigação tributária já surgida. Surgiu como? Surgiu com o fato gerador em concreto. Então, declara a obrigação tributária que já surgiu. Mas constitui o crédito tributário que era inexistente. Então, o lançamento vai criar o crédito tributário. A constituição, o nascimento do crédito tributário é através do lançamento. Então, perceba que declara a obrigação tributária e constitui o crédito tributário. Por isso, tem natureza declaratória da obrigação e natureza constitutiva do crédito. E, por conseguinte, nesse rumo, em face do exposto, se fala que a sua natureza é declaratória constitutiva. Ok? Vejamos aí questões de concurso sobre o tema. Concurso da Defensoria Pública da União. A autoridade tributária competente cabe declarar a existência do crédito tributário pelo lançamento, ocasião em que se deve verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo. Já vê que há um erro nesse enunciado, porque, na verdade, a autoridade tributária competente cabe declarar a existência da obrigação pelo lançamento. E, na verdade, ele não declara a existência de crédito. Por quê? Porque o crédito ainda nem era surgido. Não vai se declarar uma coisa que nem nasceu. Ele vai o quê? O lançamento constituir o crédito tributário, por isso já tinha um erro nesse item. E fala, eventual proposição de aplicação de penalidade pecuniária deve ser objeto de ato administrativo próprio, pois não se trata de tributo. Outro erro. Não. Então, o primeiro erro é dizer que declara a existência do crédito. Falso. Constitui. Não se declara um instituto, não se declara uma coisa que ainda nem surgiu. Então, se constitui o crédito. Falso, o item. Segundo erro, diz que a eventual proposição de penalidade tem que ser objeto de ato próprio. Falso. O lançamento, sem no caso, já propõe a multa tributária. Falso. Vejamos outra questão aí de concurso. O lançamento é um procedimento administrativo pelo qual a autoridade fiscal, entre outras coisas, declara a existência de uma obrigação tributária. Verdadeiro, correto. Declara a existência da obrigação, que já surgiu antes com o fato gerador, e constitui o crédito que surge com o lançamento. Ok? Verdadeiro, esse segundo enunciado. Vejamos o seguinte, considera a questão dos efeitos do lançamento, né? O lançamento tributário, ele tem efeito ex nunc, ele tem efeito ex tunc. Qual é o efeito do lançamento tributário? Isso é cobrado em provas de concurso público, foi cobrado agora numa prova de procurador do Estado de São Paulo pela Fundação Carlos Chagas. Perceba, né? O efeito ex tunc é o efeito que retroage, é um efeito retroativo. Por outro lado, o efeito ex nunc é um efeito que ocorre daqui para frente, né? O efeito ex nunc é daqui para frente. O ex tunc é o retroativo, o que vai lá atrás no nascimento da obrigação. Então, ex tunc, retroativo. Ex nunc, proativo. Daqui
para frente. Vamos ver o lançamento? Vamos lá. Consideramos que o lançamento tributário possui efeito ex tunc, né? Por que a doutrina considera assim? Pois ele retroage para declarar a existência da obrigação tributária surgida com a ocorrência do fato gerador. Então, se considera que o lançamento tributário tem efeitos ex tunc em relação à obrigação. Por que efeitos ex tunc em relação à obrigação? Porque a obrigação tributária ela já surgiu, então ela retroage para verificar o nascimento da obrigação que já surgiu com o fato gerador. Você viu que uma das finalidades ou funções do lançamento é verificar a existência do fato gerador. Então, é ex tunc, pois retroage para verificar o nascimento da obrigação tributária. Vejamos o seguinte quadro para nunca mais confundir efeitos ex tunc com efeitos ex nunc. Veja que efeitos ex tunc aqui é separado. Por um erro aí de configuração ficou colado, mas é separado, né? Como se escreve separado. Então vejamos aí, né? Efeitos ex tunc, aqui também apareceu junto, é separado. Né? Efeitos ex tunc, como você viu, né? Um efeito jurídico retroativo, né? A partir da origem, efeitos que retornam ao passado. Então, o lançamento tributário, ele retorna ao passado. Por quê? Porque a obrigação tributária surgiu lá atrás. A obrigação tributária surgiu com o fato gerador. Então, é ex nunc porque retroage, né? Vai na origem, que é o próprio fato gerador. Então, os efeitos são ex tunc, porque retroagem, vão lá na origem. Já os efeitos ex nunc, né, são efeitos proativos, prospectivos, a partir de agora, né, efeitos que não retroagem. Então veja que o efeito ex nunc é a partir da origem, né, vai lá atrás no passado, verificar aquela situação. O ex nunc é daqui para frente, né, proativo, né, a partir de agora vai ter efeito jurídico, ok? Então, concluindo a nossa aula aqui nesse bloco, você viu que o nosso querido lançamento, né, tem natureza jurídica, declaratória constitutiva. Declara a obrigação, constitui o crédito. Tem função ou finalidade de identificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributária, né, propor a aplicação de penalidade cabível, ou seja, propor a aplicação de multa, se for o caso, identificar o sujeito passivo, ou seja, identificar quem deve, né, na relação tributária, se é contribuinte ou se é responsável, e identificar o quantum debeato, identificar a quantia que se deve. Vai se identificar através do lançamento, a base de cálculo e a alíquota, o quanto se deve. Você viu também que ele sofre os impactos do princípio documental. Ele é um documento que tem que estar constando nesse documento esses elementos indispensáveis ao surgimento da obrigação tributária. Você tem que identificar todos esses elementos para, né, propor, para efetivar o lançamento, identificar todos esses elementos indispensáveis à identificação do fato gerador, indispensáveis à identificação do que vai se tributar. Também, por fim, é importante que você saiba que o lançamento tem efeitos ex nunc, que vão lá à origem, retornam ao passado. Por quê? Porque ele declara a obrigação tributária. Um forte abraço.